Olá, investidor. Meu nome é Nayane Pellegrini, eu sou assessora de investimentos, sócia aqui da Diversa Investimentos. Nós somos um escritório credenciado à rede Necton do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. E recentemente eu abri uma caixinha de dúvidas no meu Instagram perguntando para as pessoas se eles entendem qual que é o papel do assessor, qual que é a importância desse profissional no sucesso da vida financeira de cada um, e surgiram várias perguntas interessantes que eu vou responder agora. A primeira pergunta de todas foi: o que faz o assessor de investimento, né? Realmente, qual que é o papel prático desse profissional? O assessor de investimentos, ele vai conversar com o investidor e fazer um diagnóstico, entender qual que é o perfil dele, o quanto ele aceita tomar risco e principalmente qual que é o objetivo ali de longo prazo desse investidor. Se é pagar a faculdade dos filhos, trocar de casa, trocar de carro, ter um complemento de aposentadoria, enfim, a gente vai entender efetivamente qual que é o objetivo desse investidor e nós vamos montar uma carteira, uma estrutura financeira para conseguir ajudá-lo a chegar nesse objetivo. Basicamente, esse é o papel do assessor de investimentos, é montar uma carteira, orientar a construção do patrimônio de acordo com o objetivo e o perfil de cada investidor e fazer um acompanhamento contínuo, né? Se essa estratégia que foi definida ali no início junto com o investidor está sendo seguida, se a gente está conseguindo chegar nos objetivos, eventualmente se tiver alguma situação de mercado que haja necessidade de mudar a rota, a gente também faz essa análise, né? A gente tem essa sensibilidade de mercado para conseguir repassar para o investidor e fazer os ajustes de rota. Uma outra pergunta que eu recebi foi: que vantagem eu tenho em trabalhar com assessoria? Qual a diferença entre investir sozinho pelo banco ou pela corretora? O assessor de investimentos, além de entender o seu perfil e filtrar o que cabe mais aos seus objetivos e o seu aceite de tomada de risco, ele vai fazer um acompanhamento mais próximo e principalmente vai te ajudar na manutenção da construção desse patrimônio, no sentido de que vai ter uma pessoa ali te cobrando, ele vai exigir um comprometimento maior, né? Ele vai ser o seu personal financeiro, digamos assim. Então, eventualmente, se houver alguma mudança ali no mercado, né, o mercado financeiro ele é muito cíclico, ele vai conseguir te explicar o que está acontecendo, vai conseguir filtrar as suas emoções, no sentido de, a gente fez uma estratégia de longo prazo, depois de algum tempo houve alguma mudança de mercado, ele vai conseguir mudar o teu direcionamento, se eventualmente você precisar de algum resgate, alguma coisa, ele vai entender qual que é o melhor produto para aquele tipo de demanda, e ele vai economizar dinheiro no final das contas e no longo prazo vai acabar fazendo o seu patrimônio aumentar com uma estratégia, né? A estratégia ela é muito mais importante do que realmente você tentar trabalhar com sorte e fazer investimentos ali separados, né? Sem você trabalhar de uma forma unificada com o patrimônio. Outra pergunta que apareceu de forma recorrente aqui: eu preciso ter muito recurso para acessar o trabalho de um profissional como assessor de investimento? E a resposta é não necessariamente, né? Quanto maior o volume que você tiver de recurso, mais complexa vai ser a estratégia que a gente vai conseguir sugerir. Então, mais rápido a gente vai conseguir chegar nos seus objetivos, né? A gente vai conseguir diversificar mais a sua carteira. Mas não necessariamente você precisa ter um volume alto de recurso para começar, né? Eu brinco com os meus clientes aqui que dificilmente vai uma pessoa bater aqui na porta e falar: oi, tudo bem? Tem 1 milhão parado aqui, vamos investir. Normalmente a assessoria ela é feita em construção com o aumento do patrimônio do cliente. Às vezes a gente começa com um recurso um pouco menor e vai usando a estratégia para aumentar esse bolo, né? E conseguir atingir esses objetivos. Então, a resposta simplificada é que não necessariamente precisa ter um volume mais alto. A depender do seu volume, a gente consegue melhorar a estratégia, diversificar mais ou menos. Aí vai depender dos seus objetivos e do teu valor inicial. Uma outra pergunta que apareceu aqui foi tentando entender até onde vai essa assessoria junto do planejamento financeiro, né? Pensando que o nosso patrimônio ele é composto por diversas camadas. A gente tem ali o nosso recebimento mensal da empresa que a gente trabalha, de salário, algum outro tipo de renda. A gente tem o patrimônio de investimento e nós temos o patrimônio imobilizado,
imóveis, carros, enfim. Então, pensando no patrimônio como um conjunto global, a assessoria de investimentos, ela é um braço dessa construção, certo? Porém, hoje em dia, o assessor de investimentos, ele tem trabalhado de uma forma mais ampla, ajudando no planejamento financeiro como um todo, né? Então, eventualmente, se esse cliente investidor tiver uma demanda de um financiamento imobiliário, um financiamento de veículo, a gente trabalha muito com a parte de seguro de vida, né? Até como um congelamento de risco durante a construção patrimonial. Todas essas outras demandas financeiras que podem surgir durante o processo do atendimento, o assessor pode te auxiliar também. Então, diretamente o foco nosso é a construção patrimonial via investimentos, mas nós temos acesso a outros produtos financeiros que podem te ajudar no momento de alguma decisão. Então, quando a gente tem um investidor aqui dentro de casa, que a gente fala, a gente consegue buscar melhores taxas de crédito, se for uma demanda dele, melhores propostas de seguro, né? Enfim, então, no final das contas, a gente apresenta opções, né? A gente consegue negociar e apresenta opções para o investidor escolher o que atende melhor a necessidade dele naquele momento. Uma outra pergunta que aparece de forma recorrente é qual o custo de se ter esse trabalho, né, de você ter a assessoria de investimento para o seu patrimônio. Diretamente não existe um custo para o cliente. Até legalmente falando, o assessor não pode cobrar diretamente do cliente pelo trabalho que ele oferece. Mas toda a alocação feita em carteira, quando você inicia um processo de assessoria de investimento, o assessor vai te orientar ali de acordo com o seu perfil, objetivo, né? Ele vai te orientar a fazer algumas aplicações e essas aplicações geram um FII para as corretoras e esse FII é dividido com o escritório e com o assessor, né? Então, indiretamente, toda a operação de investimentos feita dentro da sua carteira vai gerar um FII para o banco e o assessor vai receber uma parte desse valor. Então, diretamente não existe nenhum custo para a assessoria de investimentos, indiretamente toda a operação gera um FII para o assessor. Eu juntei algumas perguntas aqui para resumir em uma só. Eu tive uma pergunta sobre a questão de segurança mesmo de investir com o assessor e quem já investe em outro banco, né, de que forma que a gente consegue fazer esse link. É interessante lembrar que o trabalho do assessor, ele é um direcionamento e uma orientação. Entenda que você vai ter uma conta no seu nome, vinculada ao teu CPF, dentro de um banco, e esse banco, ele vai custodiar o seu dinheiro, né? Ele vai guardar o seu dinheiro, mas esse dinheiro está vinculado à tua pessoa, ao teu CPF. E o assessor vai te orientar nessa construção. Então, você tem a segurança do profissional trabalhando com você, ali personalizando uma estratégia de investimento, e a segurança da instituição bancária que vai ser a custodiadora do seu recurso, certo? Então, sim, é seguro. Hoje eu estou vinculada à Necton, que é o segmento do BTG, que é o maior banco de investimento da América Latina. Então, a gente consegue ter um portfólio ali de diligência e de segurança muito grande para poder oferecer para o investidor. E a outra pergunta que apareceu em relação a ter investimento em outros bancos, se a gente consegue trabalhar de uma forma unificada. E sim, né, é possível, caso você tenha investimentos em outros bancos, a gente consegue tentar entender o teu perfil e se essa aplicação em outros bancos está fazendo sentido para o teu objetivo. Eventualmente, se você quiser construir uma segunda base de investimentos junto comigo, eu consigo acompanhar diretamente, né, emitindo relatórios e tudo mais, né, via o controle que eu tenho, né, o acesso que eu tenho, e a gente pode trabalhar de forma complementar com o que você tem em outros lugares. E, eventualmente, se a estratégia do outro lugar não está fazendo muito sentido para você, a gente consegue também trabalhar com a portabilidade aqui para dentro do BTG. E para finalizar essa caixinha de perguntas ali, eu acho interessante passar o que seria um diferencial que eu consigo oferecer na assessoria, né, na minha atuação diretamente aí nessa construção patrimonial. Eu penso que a assessoria de investimento ela é uma construção de longo prazo, né? É uma parceria e um direcionamento feito entre o investidor e o assessor de investimentos. E eu brinco que a diferença entre os perfis de investidores, o conservador, o moderado e o agressivo, basicamente é conhecimento. Então, um dos papéis do assessor é realmente trabalhar junto com a educação financeira, no sentido de fazer com que o investidor entenda onde ele está colocando o dinheiro dele. Para ele entender que aquele perfil mais arriscado, mais arrojado de investidor, não é uma pessoa que faz loucura com dinheiro, é uma pessoa que tem consciência de que ele está tomando risco,
né, um pouco mais de risco em detrimento de um pouco mais de rentabilidade. Então, eu tento buscar muito essas informações em relação à parte de educação financeira, fazer com que o investidor efetivamente entenda o que a gente está fazendo, como que é feita a estratégia, por que está sendo escolhido aquele tipo de ativo, né? E eu acho que esse tipo de educação a gente leva para a vida inteira, a gente passa para os filhos, a gente passa para a família, então eu gosto de trabalhar bastante com essa questão da educação financeira. Se você gostou desse vídeo, quer entender um pouco mais sobre o mercado financeiro, você pode se inscrever no canal e deixar ativado ali o sininho para uma notificação quando eu fizer novos vídeos e deixar comentários aqui no vídeo, se tiver alguma dúvida, quiser interagir de alguma forma, me acessar pelos canais aqui disponíveis e nos vemos no próximo vídeo.